Ele. Oi, vocês ouviram alguma coisa do que eu Parece que tá falei? escutando. Eu tô te ouvindo. Acho que agora deve estar melhor a conexão. Vocês ouviram alguma É que coisa? a gente tava falando e você não tava ouvindo. É, não, mas agora eu estou ouvindo. Deixa eu esperar os meninos voltarem. Será que eles voltam? Tá faltando tão pouquinho. Acho que sim. Matheus voltou. Tem hora que tá acontecendo isso. Não foi só nessa aula, não. Eu tive uma aula no 8º ano essa semana que aconteceu isso também. Foi ontem. E eu fiquei brava, pensando que eles estavam me zoando, que eles estavam fazendo de conta que não estavam me ouvindo só para me zoar, mas não era. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar o Pedro. Será que o Pedro não vai voltar? Bom, então é o seguinte, gente. Agora a conexão está um pouquinho melhor, né? Eu estava falando sobre amor platônico. Lembra quando nós estudamos lá no mito das cavernas? O mito das cavernas não falava o seguinte, que a gente tem o mundo que é aquele mundo de ilusão, que era o mundo da caverna, que eu imaginava que aquelas coisas eram reais, e o mundo real que era lá fora, tá? Quando eu falo amor platônico, eu estou me relacionando a isso, relacionando a esse mito, tá? A essa ilusão. Então, o que acontece? Quando eu tenho um amor platônico, eu tenho um amor que eu imagino, mas ele fica só comigo, tá? Eu não vou sair e fazer ele virar realidade. Eu não vou me declarar para a pessoa. Esse amor é só meu, tá? Eu vivo esse amor na minha cabeça, tá? Eu não vou fazer esse amor se tornar realidade. Ele vai ser um amor platônico por conta disso. Vai ser um amor só meu. O Pedro não vai voltar, não. Então, deixa eu voltar lá no texto, vou lendo e vou explicando. Não vou dividir tela, porque não tem necessidade agora. Um amor dito platônico, que é mais propriamente deve chamar neoplatônico. Neo deve ser novo, né? Porque platônico da época do Platão, agora como a gente está lá na frente, em outra era, neo voltou. Tudo bem, o Pedro voltou. Então, neo, justamente por isso. Neo significa novo, né? Então, nós não estamos na época do Platão, neoplatônico, porque é relacionado ao Platão, mas depois da época do Platão. Por isso, neoplatônico. Igual ou as pessoas quando falam neonazistas, né? Que são as pessoas que até hoje, infelizmente, têm aquelas ideias horrorosas do nazismo. Então, vamos lá. No segundo caso, o amor é visto como força que pode libertar o amor do mundo da matéria e levá-lo a um plano imaterial superior, tá? Os temas da obra lírica camoniana são a mudança constante de tudo, ou seja, a instabilidade da vida humana e o desconcerto do mundo, ou seja, a desordem e o irracionalismo que governam tudo. Daí também decorre a necessidade de um mundo superior. Lembra que nós tínhamos isso no mito da caverna? A gente tinha um mundo inferior e um mundo superior? Liberto dessa realidade das aparências enganosas. Lembra? Lá dentro da caverna, as aparências eram enganosas, né? Eles acreditavam que as sombras eram a realidade, e na verdade a realidade estava lá de fora. Então, todas as vezes que a gente está falando de Platão aqui, nós estamos relacionando ao mito da caverna, tá? Daí decorre a necessidade de um mundo superior, liberto da realidade das aparências enganosas, no qual o amor não passa de fonte de desenganos e sofrimentos, tá? Então, agora vamos ler essa parte aqui, da forma lírica e importância dos sonetos. Entre os poemas líricos de Camões, destaca-se as redondilhas, né, os sonetos e as canções. A melodia e a elegância e a organização precisa e a intensidade apaixonada dos versos de Camões nunca foram superadas em nossa língua e serviam de modelo à maioria dos poetas posteriores. Até comentei com vocês, ó. Sobretudo aqueles que escrevem sonetos. Vinícius de Moraes, por exemplo, em seus belos e populares sonetos de amor, apresentou uma forma modernizada do lirismo camônico. Então, vamos lá.
Quem foi Luís Vaz de Camões? É considerado o maior poeta da língua portuguesa, ao lado de Fernando Pessoa, aqui Fernando Pessoa, pelo amor de Deus. E um dos maiores da humanidade. O seu gênio é comparável a Virgílio, Dante, Cervantes ou Shakespeare, tá? Então, ele está ali no mesmo patamar que Shakespeare, que é um inglês, né? Cervantes, que é um espanhol. Escreveu a grandiosa epopeia Os Lusíadas, que eu comentei com vocês, além da poesia lírica de linha tradicional, vazada em versos redondilhos e de forma e temas novos da época em sonetos decassílabos. Gente, acabou essa parte, mas nós temos 10 minutinhos. Vamos ver se tem certos 10 minutinhos. Eu já passei para vocês... não. Eu já passei para vocês a redação, então não vou falar sobre redação. Vou aproveitar esses 10 minutinhos aqui para a gente fazer os exercícios resolvidos aqui do módulo 20, que é uma introdução, que isso daqui, essa parte de exercícios resolvidos é que vocês deveriam fazer em casa sozinhos, mas eu sei a dificuldade que vocês têm com isso. Então, vamos lá. Ó, esse aqui é um dos mais famosos do Camões, tá? Todo mundo já viu isso daqui. Todas as vezes que eu vou ensinar métrica, eu uso isso daqui, que é muito fácil, porque é decassílabo, é fácil de ensinar métrica com ele. Então, vamos lá. E ele é cheio de antíteses, eu sempre uso também para figuras de linguagem e tudo mais. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que se desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar-se que se ganhe se perder. É querer ser preso por vontade, é servir a quem vence um vencedor. É ter com quem mata a lealdade, mas como causa pode seu favor, nos corações humanos amizade, de tal contrário em si é o mesmo amor, tá? Nós temos obras, nós temos muitas, como é que fala, intertextos, obras em cima desse poema de Camões. Mas vamos fazer essa pequena análise aqui, né? O poema, como característica a oposição semântica a antíteses, né? Ele tem antíteses o tempo todo, né? E aqui a gente já está falando lá. O poema tem como característica oposição semântica. É uma característica dele. A antíteses em amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente, né, gente? Ó, se você está contente, não tem como você estar descontente. Aqui pode ser uma antítese também, pode ser até um paradoxo. Olha lá, vamos ler mais na frente, ó. Em contentamento descontente, as palavras são antônimas. Como elas se opõem, referindo-se uma à outra, negando-se, temos um tipo especial de antítese que chama oxímoro, tá? Vamos lá para outra. O poema pode ser considerado como um texto argumentativo, narrativo, épico, de propaganda teatral. Gente, vamos de baixo para cima. Teatral não é, tá? Aqui eu não tenho um drama, uma peça escrita com diálogos, tá? Não é teatral. É propaganda de forma alguma, não é uma propaganda. Épico, eu sei que também não é, porque aqui está falando de amor, e épico eu falei para vocês que fala sobre conquistas. Narrativo, o que é um texto narrativo? É um texto com parágrafos, tá? Eu tenho narração aqui? Não. Aqui é um texto argumentativo, tá? O texto, de fato, desenvolve ideias e argumentos acerca do amor. Aí é que depois tem ele novamente. Será que dá tempo da gente fazer? Dá tempo da gente fazer pelo menos esse primeiro exercício aqui. Vamos fazer esse primeiro exercício aqui da página 404. Não vou ler, tá? Porque é o mesmo que a gente já viu lá em cima, tá? Vamos direto ao exercício. Esse é um dos mais famosos poemas da língua portuguesa. A estrutura sintática de 3 primeiras estrofes revela
a vinculação do autor ao racionalismo do classicismo, pois cada uma das suas frases funciona como uma, vamos lá, exemplificação que já cita no item que repete a ideia do verso anterior. Vamos lá. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói sem se sente. Não, ele vai dando outras ideias, né? Explicação, visto que toma um pensamento contido numa estrofe antecedente. Não, cada uma ele especifica uma coisa, tá? Não está fazendo essa ligação. É tudo sobre o amor, mas ele está falando sobre sensações e sentimentos diferentes. Definição, porque apresenta o atributo que caracteriza o sujeito da oração. Quem que é o sujeito da oração? O amor, tá? Em cada uma dos versos, ele está fazendo ali uma característica do sujeito da oração, que é o amor, tá? Então, aqui a gente tem um predicativo, né? Como se cada uma oração dessa daqui fosse um predicativo do amor, tá? Então, possivelmente a letra C, vamos ler as outras duas. Sublimação, uma vez que introduz um fato que não apresenta aspectos sensoriais. Não, pelo contrário, é repleto de coisas sensoriais. Narração, esquece, não precisa nem de ler o resto. Não é narração, gente. Narração não é separado por estrofes. Narração a gente ia ter que ter ali, né, parágrafos, né, um texto corrido. Então, é a letra C, tá? Vamos passar. Dá para fazer mais uma? Tem 4 minutinhos. Acho que dá. Vamos fazer mais uma aqui. Gente, olha lá a incorreta, tá? Apesar de estar em negrito, eu não canso de falar para entrar na cabeça de vocês quando vocês forem fazer vestibular, vocês lembrar de mim. Ó, assinale a alternativa incorreta. Apesar disso, coloca um círculo bem grande na prova, qualquer prova que você for fazer, para você não ser levado a erro. As primeiras estrofes formam um único período, por isso não há ponto final no último verso da terceira estrofe. Vamos voltar? Tá, isso, é um único período, gente. Olha lá. Só tem na última, tá? Aqui, ó, é tudo uma coisa só. Lembra o que é período? Nós estudamos período no 7º ano. Período é o seguinte, é quando você começa... O período começa da letra maiúscula, né, da primeira palavra, até o ponto final, né? E aí você pode ter vírgulas, ponto e vírgulas, tá? Até o ponto final. Então, aqui é uma só. Então, essa está correta. O sujeito de cada um dos versos das primeiras estrofes é o amor. Nós já falamos sobre isso. Sujeito implícito no primeiro verso, ou elíptico. Vocês vão estudar já... Não, vocês ainda vão estudar... vocês já estudaram sujeito oculto. Sujeito oculto, ele pode ser chamado oculto ou elíptico. Tem uma figura de linguagem que chama elipse. É quando a gente não mostra, a gente suprime, deixa oculto alguma coisa. Mas dá para entender que ele coloca amor só no primeiro verso, mas dá para entender que cada outro verso ele está falando do amor também, tá? Então essa está correta. A última estrofe inicia uma nova abordagem, porque nela o poeta inicia, a última estrofe, uma outra tentativa de definir o amor. Vamos ver. Sim, ó, porque ele tá lá. Amor é, aí é que ele definiu na primeira estrofe tudo que o amor é, na segunda estrofe. Aí aqui na última estrofe ele muda, tá? Então está correto também, não é essa. No último verso, a expressão contrário a si é a última definição do amor, que sintetiza as anteriores. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói não se sente. Então, contrário em si. Ele está falando que é tudo antítese. Ele fechou. Essa também está correta. A interrogação da última estrofe, vamos lá ver. Tá. Mas como causar... Então, contrário a si é o mesmo amor. Então, vamos ler aqui. A gente já sabe que é essa, mas vamos entender o porquê. A interrogação da última estrofe exprime a necessidade de, por
por um meio lógico, se continuar buscando explicação para o amor. Tá? Por que ele colocou uma interrogação, gente? Ele colocou uma interrogação por seguinte. A última estrofe da... Peraí, vamos lá. A interrogação da última estrofe exprime a necessidade de, por meio da lógica, se continuar buscando a explicação para o amor. Gente, não tem explicação para o amor, tá? Então, essa daqui é incorreta porque não tem explicação para o amor, tá? Por isso que ele coloca como é que fala? A interrogação. É que ele quer dizer, não é para continuar buscando, ele quer dizer, gente, não tem explicação, o amor não tem explicação, tá? Então, essa é incorreta por conta disso. Deu o nosso horário, tá? Que legal que a gente conseguiu fazer uma parte da frente 1, uma parte da frente 2. E ainda eu vou passar para vocês, eu já consegui fazer o videozinho, é só fazer a transformação e passar ele para vocês fazerem a redação. Rendeu bastante, a gente tem só essas 2 aulas no último, mas eu estou um pouco preocupada porque a gente perdeu aula por conta do feriado de semana passada. Se precisar, a gente faz algumas aulas, se eu ver que está indo muito lento, a gente faz algumas aulas extras, tá bom? Então, beijinhos para vocês, bom final de semana e façam a minha redação, tá? Tchau! Ninguém fala tchau, isso dói, viu? Isso magoa.